Fiscalização do Procon constata mais uma vez. Postos de combustíveis de Manaus continuam sem reduzir preços. Com 3.148 vagas, Universidade Estadual lança editais do vestibular e CIS para acesso em 2020. Número de crime de injúria contra idosos registra aumento de 74% em Manaus. Amazonas tem redução de 6% no número de focos de calor no primeiro semestre de 2019. Comissão do Senado aprova pedido ao TCU de auditoria no fundo da Amazônia. Câmara inicia a votação da reforma da Previdência na manhã desta quarta-feira. Fase de discussão da proposta foi encerrada na madrugada de hoje. Temporada de furacões no Atlântico terá atividade média este ano. Menina de 18 meses morre após cair da janela de 11º andar de navio de cruzeiro em Porto Rico. Justiça dá liberdade a tenente acusado de matar PMs em Manaus. Traficante morre em troca de tiros com a polícia no bairro do Mauazinho. É o Jornal da Manhã, mais de 60 anos no ar, que começa agora. 5h48. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo previa 15 milímetros de chuva ontem e a precipitação pluviométrica foi de 49 milímetros. Para hoje a previsão é de mais de 10 milímetros e a probabilidade para que isso aconteça é de 90% segundo o Climatempo. Já choveu em áreas isoladas da cidade. Manaus está amanhecendo com 24 graus de temperatura e 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É quarta-feira, 10 de julho. Chegamos aos 191 dias do ano e faltam 174 para terminar 2019. Dia dos Santos Sete Irmãos. Também o dia da pizza, dia da saúde ocular, dia do truco e o dia mundial da lei. Na mitologia nórdica é o dia de Holda, Senhora das Bruxas. O Rio Negro baixou mais 1 centímetro e seu nível em relação ao mar estava ontem em 29 metros e 16 centímetros. Desde o início da vazante, o Rio Negro desceu 26 centímetros. Fatos marcantes da história. 1509 nasce Juan Calvino, teólogo francês estabelecido em Genebra, autor da Reforma Protestante. 1825, a Bolívia recebe seu atual nome em homenagem ao libertador Simão Bolívar. Em 10 de julho de 1964, o estilista inglês da Mary Quant apresenta a mini saia. No início da década de 60, as moças comportadas começavam a abandonar as suas saias rodadas e atacavam de calças cigarrete. Mas a grande vedete dos anos 60 foi a mini saia, criação conjunta de Mary Quant e André Corrêa. Em 2001, o ex-ditador argentino Roger Rafael Videla é preso por sua participação no Plano Condor, organizado para acabar com a esquerda na América do Sul. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Itamar Jardina, nosso sonoplasta que está aqui à esquerda da bancada do Jornal da Manhã. A gestão de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU, informou que a linha 055, que realiza a rota Terminal 3, Comunidade América do Sul, Santa Marta, Viver Melhor 4, passará a atender o conjunto da Zona Norte nos dois sentidos, bairro Centro e Zona Centro-Bairro, pela Feira da CEPRO, a partir de hoje. A mudança se dá em virtude da continuação das obras de infraestrutura de drenagem do Anel Viário Sul para a duplicação da estrada do Tarumã, no trecho entre as avenidas Torquato Tapajós e Turismo, na Zona Oeste, que estão sendo realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA. Essa alteração da linha 055 vai atender a demanda de usuários da área do Viver Melhor durante essa fase da obra, que vai até a próxima segunda-feira, dia 15, informou o diretor-presidente da gestão de transporte do IMMU, Franclides Corrêa Ribeiro. 6h52 em Manaus e moradores estão reclamando das carretas do calcário que carregam mais de 80 e até 90 toneladas de calcário que estão acabando com a estrada de Bela Vista. As máquinas estão trabalhando com terraplanagem devido à chuva e o barro fica um pouco mole, mas dá para passar carro pequeno e motocicletas, mas quando as carretas passam, acabam com tudo. Quem anda de motocicleta cai e os carros pequenos ficam atolados. E o Jornal da Manhã está apelando. E os moradores dizem que esse assunto já é antigo, que as carretas já passam muito tempo naquela área, não gerando nenhuma renda para as comunidades, mesmo porque esse calcário vai todo para o estado de Roraima e prejudicando os ramais de Bela Vista, do Arapapá, de Santana, vai quem quer,
ramal do cemitério, entre outros. Alberto Peregrini, a situação realmente é preocupante. É preocupante, Paulo Guerra. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. É preocupante. Os moradores lá do ramal Bela Vista estão aí apelando às autoridades para que não acabem com toda a estrada, que foi com tanto sacrifício que foi feito, né, Paulo? E as carretas passam lá com 80, 90 toneladas e acabam com a estrada. Uma providência precisa ser tomada com urgência para que a estrada não se acabe de uma vez, devido a essas carretas que passam lá no ramal Bela Vista, prejudicando para quem vai para aquela área lá, inclusive para o Arapapá. Peregrini, e moradores pedem providências para os constantes assaltos que estão sendo perpetrados contra os ônibus da linha 094 e 096. O ônibus estava por volta das 7 horas da manhã de ontem e o assaltante tocou o terror, não é, Peregrini? Isso aconteceu e lá no Nova Vitória, Alberto Peregrini. Pois é, né, Paulo? Nova Vitória, Viver Melhor, são as áreas onde os bandidos mais atacam. Na área do Viver Melhor, ali na área do Viver Melhor, na Torquato Tapajós, na entrada também do Viver Melhor, na área da Cidade Nova, na rua 27. No Nova Vitória já é constante, Paulo, ali na área da pista da raquete, a situação de assalto sempre ocorre, apesar da polícia ter agido. Ontem prendeu 2 bandidos, a noite passada parece que prendeu mais um, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, mas os assaltos continuam a acontecer praticamente todos os dias. Alberto Peregrini, tivemos uma troca de tiros entre traficantes e a polícia lá no bairro do Malvazinho. Como é que terminou isso? Pois é, Paulo, terminou com a morte de um homem, né? Um homem que estava... A polícia foi informada, Paulo, a Rocam foi informada de que havia um grupo preparado para confronto com uma outra facção rival. A polícia foi até o local e quando chegou foi recebida a bala, Paulo Guerra. Esse homem que morreu fez inclusive moradores lá como parede humana para não receber tiros, trocava tiros, ameaçava matar todo mundo. A Rocam agiu e com muita eficiência conseguiu acertar também o bandido, e depois que ele foi ferido, a própria polícia levou para o Platão Araújo, mas ele acabou morrendo. Peregrini, tivemos ontem um acidente lá na Max Teixeira envolvendo motocicletas, não é? Pois é, né? Um acidente considerado grave, Paulo, com pessoas feridas e mais uma vez motocicleta no assunto, né? Tivemos também acidente com moto na Avenida Camapuã, outro acidente com moto no Distrito Industrial, todos, Paulo, com pessoas gravemente feridas, sem contar com a Avenida das Torres também, que teve ontem um acidente com 2 pessoas feridas que estavam na moto. Peregrini, pronto-socorros da cidade, muito trabalho nessa madrugada? Movimentação especial, Paulo, no pronto-socorro João Lúcio, né? Os demais são aqueles números já do cotidiano que a gente acompanha todos os dias, com pessoas dando entrada, vítima de agressão física principalmente, outras pessoas de violência doméstica e também, Paulo, por acidente de trânsito. A movimentação sempre ocorre nas principais unidades de saúde da cidade. Peregrini, já choveu em áreas isoladas da cidade, inclusive onde você passou. Onde nós já conversávamos, Paulo, na nossa primeira reunião de pauta durante a madrugada, e você me perguntava e eu te respondia. Sim, choveu, mas choveu pouco, Paulo, na área da zona norte da cidade. Quando passávamos pela Avenida Noel Núteos, proximidade do Instituto Médico Legal, nós observávamos o asfalto molhado, o mesmo ocorrendo na Avenida Altaz Mirim, na Avenida Grande Circular. Tivemos chuvas isoladas na cidade aí, Paulo, durante a madrugada. Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, mas sem antes de perguntar, Peregrini, transporte coletivo na cidade funcionando sem a normalidade. Na mais absoluta tranquilidade. Terminal 3, Terminal 4, Terminal 5, garagem da União Cascavel, garagem da Global, por determinação tua, Paulo, nós já estivemos nesses locais, na garagem da Global, inclusive nós conversávamos com motoristas e cobradores, tudo tranquilo, tudo na mais absoluta tranquilidade até o presente momento. Bom trabalho para ti. Daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações, Paulo.
Águas de Manaus informa por meio de nota que precisará interromper o serviço de abastecimento de água tratada em alguns bairros e conjuntos da zona centro-sul de Manaus nesta quarta-feira. A ação é necessária por conta do avanço das obras do complexo viário Roberto Campos, que está sendo construído pela Prefeitura de Manaus, Avenida Constantino Neri. Uma tubulação de água tratada que passa pelo canteiro de obras precisa passar por ajustes. Para que os trabalhos aconteçam com segurança, o fornecimento de água será temporariamente suspenso apenas nos seguintes bairros e conjuntos do entorno: Nossa Senhora das Graças, Vieira Alves, Conjunto Manauense, Chapada e Vila Amazonas. Os trabalhos começam a partir das 20 horas desta quarta-feira, com previsão de conclusão já às 23 horas. Os candidatos em cadastro de reserva no processo seletivo do programa Bolsa Idiomas da Prefeitura de Manaus têm até às 23h59 de hoje para realizar o remanejamento pelo site da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional UESP. Nesta segunda chamada, o total de 9.164 candidatos estão aptos a concorrer às vagas remanescentes. A seleção pública que o Tribunal de Justiça do Amazonas abriu para preenchimento de 50 vagas para estágio em Direito em Manaus terá a prova aplicada no dia 28 deste mês no Colégio Militar da Polícia Militar 5, localizado na Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. A informação foi divulgada no Diário da Justiça Eletrônico junto com o edital de homologação preliminar das inscrições do processo seletivo. Os candidatos que tiveram sua inscrição indeferida e desejarem interpor recurso têm até esta quinta-feira para fazê-lo. A informação de que em direção ao Poraquequara se deslocam nesse instante ônibus da tropa de choque e diversas viaturas. O Alberto Pellegrini está em campo, daqui a pouco vamos saber o que está acontecendo. A seleção pública que o Tribunal de Justiça do Amazonas abriu para preenchimento de 50 vagas para estágio em Direito em Manaus terá a prova aplicada no próximo dia 28 no Colégio Militar da Polícia Militar, localizado na Avenida Professor Newton Lins, Parque das Laranjeiras. O Instituto Leônidas e Maria Diane seleciona 30 profissionais com nível superior que irão atuar nos municípios do Amazonas como facilitadores para a realização do curso de atualização dos projetos desenvolvidos pela instituição em parceria com o Sistema Único de Saúde, o SUS. O salário é de R$3.440 e o contrato é de 12 meses. As inscrições começaram na última segunda-feira e seguem até o dia 17 deste mês de julho. Informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mês de julho, mês de festa, mês de aniversário da cidade. No próximo dia 16, Manacapuru comemora 87 anos de emancipação política, mas os preparativos para a grande festa já começaram. A cidade recebe um tratamento VIP, com ruas asfaltadas, iluminação, limpeza, sinalização horizontal no trânsito e muita gente na espera das festividades. Para evitar grandes gastos, a Prefeitura preparou um cardápio festivo simples, mas com muitas atrações regionais. As comemorações terão início na sexta-feira, dia 12, e se estenderá até o dia 16 de julho, data oficial do aniversário da cidade. O grande evento será realizado no Parque do Engar e Orla do Miriti. Serão 5 dias de muita comemoração e a expectativa é que Manacapuru receba um grande número de público nos dias de festa. Durante o período festivo, estaremos informando aqui através do Jornal da Manhã toda a programação e as atrações diárias. Em tempo, a Secretaria Municipal de Saúde e Ciência informa a todas as mães com bebês de 0 a 3 meses que estará realizando o teste da orelhinha no Hospital Lázaro Reis todas as quintas-feiras. O serviço funcionará das 8 às 11h30 e das 14 às 16h40. Os interessados deverão apresentar somente caderneta de vacinação e cartão do SUS da criança e também o RG da mãe. Não é necessário agendar. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. O prefeito Arthur Vigílio Neto visitou na manhã de ontem a nova sede da empresa AEGEA Águas de Manaus, na André Araújo. O prefeito conheceu todas as instalações, entre elas o Centro de Controle Operacional da empresa. A nova sede já está em funcionamento desde o mês passado, embora ainda não tenha sido inaugurada oficialmente. O prefeito parabenizou o diretor-presidente Renato Médicis pelo trabalho que vem sendo realizado para garantir água de qualidade à população e saneamento básico, com investimento de mais de R$800 milhões nos próximos 5 anos. Esta empresa, ela tem a cara do governo que eu tento fazer. Material humano de primeira, técnica
ela é sócia do Banco Mundial e do Fundo Soberano de Singapura, é organizada, nós vimos cada departamento funcionando muito bem, nós estamos vendo o ambiente de trabalho que é muito satisfatório, certamente, para quem aqui trabalha, mas eu fiz questão de vir para agradecer funcionário por funcionário, para agradecer a todos esse empenho e dizer que eles fazem parte de uma história muito importante, a história em que se mudou o paradigma do não fazer pelo efetivamente fazer saneamento básico. 6h06 em Manaus. Entre janeiro e maio deste ano, a cada 24 horas, em média, 6 idosos foram vítimas de ameaças e injúrias aqui em Manaus. Os casos registraram 463 ocorrências, com um crescimento de 74% comparado ao mesmo período do ano anterior, quando foram registradas 266 ocorrências. As ameaças também registraram um crescimento. De janeiro a maio, foram 501 casos notificados na Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, o que representa aumento de 15% em comparação com os 436 casos do mesmo período de 2018. Relacionados a conflitos no ambiente familiar, os crimes registraram um crescimento de 37,3% no período na comparação com o ano passado. De janeiro a maio, a delegacia registrou 964 ocorrências dos dois tipos de crime, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública. A segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus realizou 113 sessões de julgamentos populares no primeiro semestre de 2019, envolvendo crimes de homicídio, tentativas de homicídio e feminicídios. Esses números se referem apenas à pauta ordinária, mas considerando outros 44 processos julgados em pauta extra, durante a realização da primeira semana do mutirão do júri, que aconteceu no início do mês de maio, o quantitativo chega a 157 sessões de júri realizadas pela unidade judiciária nos 6 primeiros meses do ano. Estudantes de Itapiranga que prestaram um concurso na Prefeitura Municipal desse município em maio de 2018 continuam demonstrando preocupação com o prazo de validade do referido concurso, que já vai completar 2 anos e até o presente momento ninguém foi convocado. Segundo eles, houve uma manifestação do Executivo Municipal no sentido de que as convocações deverão ter início em janeiro de 2020. Eles esperam que isso venha realmente a acontecer e que o prazo de validade do concurso seja prorrogado para que os que foram aprovados não sejam prejudicados. Os ramais de São José e Cinturão Verde, localizados na zona rural do município do Careiro Castanho, estão recebendo obras de recuperação para melhorar o escoamento agrícola e a trafegabilidade dos moradores da região. As obras executadas pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA estão com percentual de 55% de conclusão e a previsão de entrega é para setembro deste ano. Os serviços de recuperação e manutenção de ramais na zona rural do município de Altazes também avançam em ritmo acelerado. As obras também executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura foram retomadas por determinação do governador Wilson Lima e compreendem 46 quilômetros de extensão. Com 90% das obras concluídas, o ramal do Rosarinho, que interliga os demais ramais à sede do município, deve ficar pronto até o final deste mês, assim como o ramal do Guapenu, com 2,9 quilômetros de extensão. Além do Rosarinho e Guapenu, as obras avançam no ramal do Rio Mutuca, onde as obras de drenagem e raspagem da via já foram finalizadas. O ramal, com 11,20 quilômetros de extensão, recebe obra de terraplenagem. Os professores de escolas públicas do Amazonas vão poder trabalhar no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo exame, está selecionando docentes da rede estadual e municipal para atuarem na rede nacional de certificações do Enem. Os interessados precisam se inscrever até às 22 horas pela internet nesse link. Servidores públicos federais também podem se inscrever. Nos dias de prova, 13 e 10 de novembro, os certificadores atuarão como representante do INEP, conferindo vários procedimentos nos locais que o Enem estiver sendo aplicado. O trabalho dos professores é remunerado por auxílio avaliação educacional. Para cada domingo de prova é pago R$342, o que corresponde a R$28,50 por hora. Repetindo, os interessados precisam se inscrever até 22 de julho pela internet através do link. 6h10 em Manaus. Devido a mais uma redução anunciada pela Petrobras nos preços da gasolina, 0,7 e 0,8 centavos na última segunda-feira,
o Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor iniciou nova etapa de fiscalização aos postos de combustíveis ontem. Foram fiscalizados 6 postos e em todos eles o valor da venda da gasolina comum é de R$4,58 ou R$4,59, ou seja, o mesmo praticado há quase um mês. As fiscalizações vão continuar ao longo da semana. Mais uma vez constatamos que não houve baixa no preço praticado na bomba. Após análise nas notas fiscais, foi diagnosticado que em 4 postos a baixa não aconteceu devido ao não repasse das distribuidoras. Em apenas um dos estabelecimentos houve 4 centavos de diferença para baixo, porém na bomba o valor continua o mesmo. Isso é prova para gerar a punição, explica o gestor do Procon, M. Jalil Frasch. Já está passando da hora dessa punição. Qualquer caso de infração será tratado conforme a lei, tanto nos postos quanto nas distribuidoras. O governador Wilson Lima assinou nesta terça-feira em Brasília termo de cooperação técnica para a implantação do programa Criança Protegida no Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação. No âmbito federal, o programa é de responsabilidade do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da ministra Damares Alves. Inicialmente, o programa abrange a SEDUC, com a formação de pelo menos 500 profissionais do magistério para atuar nas escolas da rede pública estadual. Segundo o governador, contudo, o objetivo é ampliar para outras secretarias. O governador iniciou também as tratativas com o Ministério para trazer para o Amazonas a Agenda Juventude 4.0, que tem como objetivo consolidar ações pactuadas entre diferentes ministérios do governo federal e que são focadas na capacitação, geração de oportunidades e inserção produtiva de jovens a partir da promoção das competências do século XXI e da 4ª Revolução Industrial. O Jornal da Manhã volta às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, conforme você já destacou agora há pouco, que viaturas da Polícia Militar, principalmente do CPE, estavam se deslocando naquele momento para a estrada do Puraquequara. Que trata-se, Paulo, começou agora há pouco, há aproximadamente 11 minutos atrás, uma revista, uma grande revista que está sendo realizada nesse momento na unidade prisional do Puraquequara. Rocan, o batalhão especializado do Canil também, enfim, todo o CPE empenhado nesse momento ao comando do Coronel Smith, que está respondendo pelo CPE interinamente, estão realizando nesse momento uma operação de revista na unidade prisional do Puraquequara. Pois é, Pellegrini, se vão realizar a revista, não dava tempo também de todo mundo guardar os que eles têm dentro da penitenciária. E essa informação já está sendo divulgada antes das 6 horas da manhã. Pois é, Paulo. Então, nesse momento, exatamente 11 minutos atrás, começou essa revista e, com certeza, como sempre acontece, a apreensão de muitos materiais que não deveriam entrar nas cadeias serão descobertos daqui a pouco. Pois é, não deveriam entrar, mas continuam entrando, né, Pellegrini? Pois é, né, Paulo, né? A gente sempre fala por aqui, sempre que tem revista, são muitas os objetos encontrados. Em outrora também já encontraram até televisão, já encontraram geladeira. Vamos ver o que vai ser encontrado hoje dentro do Puraquequara. Sempre muitas armas também, estoques, quantidades de armas, celular, carregador e por aí vai. E lembrar que já montaram até um mercadinho dentro da penitenciária, imagina que não pode acontecer, né? Pois é, Paulo Guerra, nesse mercadinho aceitava até cartão de crédito, tudo isso dentro da cadeia. Pellegrini, há uma reclamação também e ao mesmo tempo um pedido de socorro às autoridades. Um farmacêutico, não vou divulgar o nome dele, ele disse que os assaltos a drogarias estão espantando, estão deixando em pânico as pessoas que trabalham nas drogarias durante a noite. E ontem à noite mais uma drogaria foi assaltada em Manaus. Os bandidos realmente não dão tréguas à polícia. E esse assalto a drogarias também é recorrente, não é, Pellegrini? Já recorrente. Tanto é, Paulo, que são poucas as drogarias na cidade que funcionam à noite. Né? Na área da zona leste da cidade, você anda Avenida Grande Circular, se não tiver 20 drogarias, tem mais. Aí você percorre toda essa avenida durante a noite, tipo após as 21 horas, e não encontra nenhuma drogaria aberta. E a entrega, o delivery, Paulo, de medicamentos, também não ocorre após as 21 horas, né? Temendo assalto aos motoqueiros, já não entregam os remédios. Situação realmente muito complicada. Até daqui a pouco, Pellegrini. Quando voltaremos com mais informações.
O primeiro semestre do ano foi de redução no número de focos de calor no Amazonas em relação ao ano de 2018. Enquanto os 9 estados da Amazônia Legal ao todo somaram um crescimento de 50% nas ocorrências de focos, o Amazonas teve redução de 6% em comparação ao último ano. Foram 327 focos de calor no primeiro semestre, concentrados principalmente nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Altazes. Os dados analisados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, são divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e apoiam a elaboração de estratégias para combate a queimadas do Amazonas por meio do Comitê Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, controle de queimadas e monitoramento da qualidade do ar coordenado pela SEMA. Os números até o momento são favoráveis ao estado. Em junho deste ano foram contabilizados 57 focos, enquanto o mesmo período em 2018 teve 123 focos. As ações de controle são reforçadas no segundo semestre, quando o clima mais seco contribui para a propagação do fogo. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa que durante o período das cheias dos rios no estado, aumenta os riscos de a população contrair algumas doenças de veiculação hídrica. Os números mostram queda no número dessas doenças no primeiro semestre no Amazonas. Ainda assim, o órgão de vigilância afirma que a prevenção reduz os riscos para a população. Até junho deste ano foram confirmados 7 casos de hepatite A no estado. O número é 73% abaixo dos 26 casos registrados no mesmo período do ano passado. A leptospirose, outra doença de veiculação hídrica, também apresentou queda. Foram registrados 57 casos confirmados da doença em 2018. Na comparação dos primeiros 5 meses de 2018 aos de 2019, houve uma redução de 48% nos casos confirmados. A maioria dos registros de pacientes com leptospirose foi em Manaus, com 11 casos nos primeiros 5 meses de 2019. Já a diarreia, que também costuma aumentar na cheia, cresceu 4% no primeiro semestre desse ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 108.616 notificações no primeiro semestre deste ano contra 104.011 no ano passado. A principal ação de prevenção de saúde para combater essas doenças, segundo a diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, é a distribuição de hipoclorito para as secretarias municipais de saúde. Até o início do mês de julho, a FVS já distribuiu 1.284.000 frascos aos municípios, além de contar com estoque estratégico para atender de forma imediata situações emergenciais, acrescentou. O governador Wilson Lima esteve reunido ontem em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na pauta, a recuperação da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. Bolsonaro mostrou interesse em participar da caravana pela rodovia programada para acontecer ainda este ano. Durante a reunião ficou acertado a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, para agilizar o processo de licenciamento ambiental. Hoje, o principal entrave para o recapeamento da rodovia. O anunciado fechamento do Bosque da Ciência do INPA para a visitação pública repercutiu na Assembleia Legislativa, onde o deputado Sinésio Campos, do PT, cobrou solução para o problema. O bosque, que é uma ponte entre a população e a produção científica do Instituto de Pesquisa, acabou sendo afetado pelo orçamento abaixo do necessário, que vem sendo repassado ao INPA nos últimos anos, como a direção do órgão federal já havia admitido em 2018. O prefeito Arthur Neto criou ontem um grupo de trabalho dentro da gestão municipal para socorrer financeiramente o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e manter em funcionamento o Bosque da Ciência. A ajuda financeira está sendo trabalhada via Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, CEMEF, que a partir desta quarta-feira já se une com o grupo de trabalho para definir as estratégias. O defensor-geral presta contas à Assembleia Legislativa, pede mais orçamento e o presidente Josué Neto garante apoio à instituição. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. O defensor público-geral do Amazonas, Rafael Barbosa, prestou contas na manhã de ontem na Assembleia Legislativa do Amazonas sobre o trabalho feito pela Defensoria
Defensoria Pública do Estado no primeiro semestre deste ano. Rafael Barbosa também defendeu o aumento do orçamento da instituição para o próximo ano, dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, que deverá ser votada pela ALEAN ainda este mês. Atualmente, a Defensoria Pública tem apenas 1,4% do bolo orçamentário do Estado. Durante a visita à Assembleia Legislativa, o Defensor Público Geral entregou ao presidente da Casa, deputado Josué Neto, e aos demais parlamentares presentes um livreto mostrando o crescimento das ações da Defensoria na capital e no interior do Estado e as principais realizações da instituição em 2019. A prestação de contas também faz referência a ações realizadas nos últimos 3 anos, que, segundo o relatório apresentado, somaram mais de 1 milhão de atendimentos no período. Em Manaus, a Defensoria Pública atende em 14 pontos espalhados pela cidade, além de outros 5 em unidades do PAC, pronto atendimento ao cidadão. No interior do estado, mais de 14 mil atendimentos foram realizados em 2018 e neste ano já foram mais de 30 mil, maior parte deles no polo do Baixo Amazonas. Ainda segundo a DPE-AM, o polo do Rio Madeira, inaugurado em abril passado, tem previsão de realizar mais de 200 mil atendimentos até o fim deste ano. De acordo com o Defensor Público Geral Rafael Barbosa, desde 2016 foram feitas mudanças importantes para ampliar e melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Até para o crescimento da instituição, né? Atender bem e melhor o cidadão que precisa, acabando com as filas, criando, né, uma identidade daquela instituição que é vocacionada para fazer a defesa do povo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, reforçou o compromisso de apoiar as ações da Defensoria Pública, principalmente no interior do estado. Nesse ano, a Defensoria Pública do Estado deverá melhorar sua participação no 10º, na divisão do orçamento do Estado, passando de 1,4 a sua participação para 1,5 da Receita do Estado, e nós ficamos muito felizes em poder apoiar uma instituição tão importante como é a Defensoria para o povo do Amazonas. 6h23. Os editais do vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado SIS 2019 e Acesso 2020 da Universidade do Estado do Amazonas foram apresentados ontem em entrevista coletiva na reitoria da universidade. O certame oferece um total de 3.148 vagas, incluindo 150 vagas para alunos indígenas e 196 vagas para pessoas com deficiência. Para o vestibular são oferecidas 1.890 vagas, sendo 1.847 para a capital e 955 para o interior. O edital do SIS dispõe de 1.258 vagas, sendo 738 para a capital e 382 para o interior. As inscrições para o vestibular e SIS serão abertas de 5 a 30 de agosto e deverão ser realizadas exclusivamente no portal da UEA. Neste endereço www.uea.edu.br. É bom lembrar que o período para o pagamento do boleto bancário vai de 5 de agosto a 2 de setembro, mas para ter validade de pagamento, a impressão do boleto só poderá ser realizada até o dia 30 de agosto. A solicitação de isenção do pagamento das taxas de inscrição também deverá ser realizada pelo portal da UEA no período de 23 a 27 deste mês de julho. As provas do vestibular acontecerão nos dias 27, conhecimentos gerais, e 28, conhecimentos específicos e redação, de outubro, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50 no horário Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 29 de outubro, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50, também pelo horário de Manaus. O cartão de confirmação do candidato estará disponível no dia 4 de outubro no site da UEA. Polícia. O tenente Joselito Pessoa Anselmo, acusado de matar 2 policiais militares no início do ano durante suposta discussão com colegas dentro de um carro, teve prisão preventiva revogada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira, conforme a decisão, o juizado decidiu pela liberdade do tenente por ser réu primário e ter colaborado com a instrução processual. A revogação da prisão, o juiz cita ainda medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
a serem impostas ao tenente como forma de assegurar o resultado útil do processo. Entre as medidas, há a suspensão de função pública em que deverá ser afastado da função de policiamento ostensivo, reservando-se tão somente a juízo do respectivo comando a funções administrativas as quais não importem em prejuízo do cumprimento das demais medidas cautelares impostas. Conforme o Tribunal de Justiça, o juiz Mauro Antoni pronunciou ainda que Joselito Pessoa Anselmo irá a júri popular. Nos autos do processo, o juiz avaliou que há indícios suficientes de autoria de homicídio consumado e de tentativa de homicídio. Agora, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dando continuidade ao nosso noticiário policial. Pronto-socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada. Um atendimento por acidente de trânsito e um por agressão física. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, briga entre cunhados. Um homem deu uma paulada na cabeça do outro e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu uma entrada vítima de pauladas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que trata-se de uma briga de bar, localizado no bairro Florestal. Os dois estavam bebendo cachaça, quando passou o seu rival. Os dois foram pra briga e um armou-se com um pedaço de pau e sentou-lhe na cabeça do outro, que deu entrada com a cabeça rachada no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia, ontem, na hora do programa do garotinho Valdir Correia, no horário do programa do Valdir, é ele quem comanda a audiência, e chegava a informação no programa do garotinho que uma granada de mão foi encontrada dentro de uma bolsa no bairro Monte Sinai, mais precisamente na rua B1, foi lá na área da Cidade Nova. Os policiais militares do Marte, que é o grupamento de manejo de artefatos, o Grupo Marte, esteve no local e detonaram a granada. Uma grande operação com muita polícia, corpo de bombeiro, também uma ambulância do SAMU no local, mas graças a Deus com muita habilidade, ninguém se feriu e a granada era dos veras, a granada era de verdade, tratava-se de uma granada de mão. O local foi isolado e o artefato desativado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Joel Seixas, de 37 anos, foi detido, foi preso após furar o cunhado com uma chave de fenda durante uma briga. O crime ocorreu na rua Vieira Brito, no bairro Armando Mendes. Paulo Guerra, a polícia foi acionada para o local e prendeu. A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro João Lúcio, onde está internado em estado grave. O cunhado que furou é o Joel Souza de Seixas, de 37 anos. Ele furou o cunhado com uma chave de fenda e acabou sendo preso, e o cunhado está em estado gravíssimo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, a Força Tática mais uma vez apreendeu drogas, arma e celulares roubados. Mais um grande trabalho da polícia. O trio foi preso e um deles, Paulo Guerra, estava usando uma camisa do Flamengo. Esse daí não vai ver o jogo hoje à noite, onde com certeza o Mengão vai fazer bonito na Copa do Brasil. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, uma noite madrugada com uma morte, foi uma troca de tiros, aconteceu no bairro Mauazinho e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro do Mauazinho, na zona leste da cidade. A maioria das pessoas estavam assistindo o casamento da Maria da Paz. Muita movimentação na novela ontem. A sogra da Maria da Paz não aceita o relacionamento dela com o seu filho, porque Maria da Paz é uma boleira e ela não aceita o relacionamento. Nessa mesma hora do casamento da Maria da Paz, uma morte acontecia no bairro do Mauazinho.
Mano. A polícia militar foi informada, o batalhão Rocan foi informado de que haveria um confronto entre facções lá dentro do bairro do Mauazinho. Rapidamente, uma viatura foi deslocada para o local. Quando a viatura chegou no bairro do Mauazinho, foi recebida a bala, foi recebida a tiro. Bandidos atiraram na viatura da polícia. Um deles, mais afoito, tentou fazer a população de escudo humano. Com muita habilidade, pessoal da Rocan é bom de tiro, sacou uma PT-40 para salvar a vida deles próprios e também da população, atirou no bandido. O bandido foi atingido. Rapidamente a própria Rocan acudiu o bandido, levou para o pronto-socorro. Entretanto, o bandidão que ameaçava a população naquele momento, que atirou na polícia, não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu no bairro do Mauazinho. Ele foi trocar tiros com a Rocan. Daí trocar tiro com a Rocan é pedir pra morrer. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. Lembrando mais uma vez, como a Rádio Difusora informou em primeira mão, uma grande operação de revista está acontecendo nesse momento por parte do CPE, todo o CPE lá na unidade prisional do Puraquequara. Uma revista que com certeza vai encontrar de novo estoques, aquele material ilícito dentro da cadeia. A polícia está fazendo uma grande revista nesse momento na unidade prisional do Puraquequara. Paulo Guerra. Esportes. E vamos começar falando de Mega Sena, concurso 2167, acumulou a previsão estimativa para o próximo concurso é de 7,5 milhões. A quina saiu para 37 apostadores, cada um vai receber R$28.747,30. A quadra teve 1.971 apostas ganhadoras com premiação de R$770,92. As dezenas sorteadas da Mega Sena, concurso 2167, foram estas: 27, 37, 38, 43, 45 e 54. 27, 37, 38, 43, 45 e 54. Na noite de ontem, a Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou a seleção com os melhores jogadores da Copa América 2019, selecionada pelo Grupo de Estudo Técnico da entidade. Campeão da competição continental, o Brasil foi a equipe com mais atletas escolhidos, sendo 5 no total. A principal ausência foi a do argentino Lionel Messi, que levou sua seleção ao 3º lugar no torneio. Pela seleção, o goleiro Alisson, o zagueiro Thiago Silva, o lateral direito Daniel Alves, o meia Arthur e o atacante Everton Cebolinha figuraram nos 11 titulares. O placar dos jogos de ontem em Copa Sul-Americana: Royal Pari 1, La Equidad 2. Campeonato Brasileiro Série B, Vitória 0, Cuiabá 1. Criciúma 2, Coritiba 1. Os jogos de hoje: às 15 horas pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Vitória e Flamengo. Às 16 horas, Copa Africana de Nações, Nigéria e África do Sul. Às 17 horas também, Copa das Confederações, Caracas, Independiente del Valle. Às 19h15, Copa do Brasil, jogam Grêmio e Bahia. 21h30, Atlético do Paraná e Flamengo. E ainda Palmeiras e Internacional. Últimas notícias. Percentual de famílias com dívidas sobe pelo 6º mês seguido e chega a 64% de CNC. Trata-se do maior patamar desde julho de 2013. Já a proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso recuou de 24,1% em maio para 23,6% em junho, a primeira queda do ano. Os pequenos e médios empresários brasileiros estão mais otimistas neste 3º trimestre. A confiança desse grupo subiu segundo o índice de confiança dos pequenos e médios negócios, o ICPMN. O levantamento também apurou que carga tributária e burocracia são os principais entraves para pequenos e médios empresários. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulga hoje o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país de junho. Em maio, a inflação ficou em 0,13%, que representou uma desaceleração ante a taxa de 0,57% do mês de abril. Rafael Lieberman, ex-genro do doleiro Dario Messer,
comprou 18 apartamentos em endereços de luxo no Rio de Janeiro e em São Paulo com a intenção de lavar dinheiro de Messer, o doleiro dos doleiros. Todos os negócios foram feitos com grana. A revelação foi feita em delação premiada homologada pela Justiça por Denise Messer, filha de Dário e ex-mulher de Rafael. Denise, ex-mulher, entregou ao Ministério Público Federal uma planilha com a relação dos interesses dos imóveis adquiridos pelo ex-marido. Um perigo. 6h44 em Manaus. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realiza hoje audiência sobre o caso do militar preso com cocaína em voo da FAB. Participam o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro Antônio Carlos Bermudes. A sonda japonesa Hayabusa 2 iniciou a segunda descida para o remoto asteroide Ryugu a 245 milhões de quilômetros da Terra, com o objetivo de coletar amostras subterrâneas que podem fornecer informações sobre a origem do sistema solar, disse a agência responsável. A Corte Suprema de Justiça da Colômbia determinou nesta terça-feira a prisão do congressista Jesus Santrich, ex-líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, e pediu que ele seja incluído na lista de alerta vermelho da Interpol. A decisão foi tomada depois que Santrich não compareceu a uma audiência de um caso que investiga se ele enviou mais de 10 toneladas de drogas aos Estados Unidos, enquanto ainda era um dos principais líderes da antiga guerrilha colombiana. Eleito para o Congresso, ele driblou segurança durante o evento e sumiu no dia 30 de junho. A atual temporada de furacões no Atlântico, que começou em junho, terá uma atividade quase média de tempestades e furacões, de acordo com a previsão atualizada da Universidade Estadual do Colorado, dos Estados Unidos, divulgada ontem. Em seu novo relatório, os especialistas da universidade identificam para a temporada um total de 14 tempestades com nome, ou seja, 2 a mais que a média anual e uma a mais que as indicadas em sua previsão divulgada em abril deste ano, quando previram uma atividade ligeiramente abaixo da média. O relatório atualizado observa uma probabilidade de 54% de que um grande furacão afete algumas partes da costa dos Estados Unidos. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos alertou nesta terça-feira da provável formação nas próximas 48 horas no extremo nordeste da Flórida, no que seria a segunda tempestade da atual temporada de ciclones do Atlântico. Uma menina de 18 meses caiu do 11º andar de um navio de cruzeiro lá em Porto Rico, porque uma janela estava inexplicavelmente aberta em uma área de recreação infantil, segundo um advogado da família. O acidente aconteceu quando Chloe Viangan escorregou dos braços de seu avô e voou por uma janela do navio Freedom of the Seas. Nesta terça-feira, o advogado Michael Winkleman, que representa a família da criança, esclareceu detalhes e desmentiu a versão inicialmente apresentada pelo porta-voz da Autoridade Portuária de Porto Rico, José Carmona, de que a família estaria reunida no salão de jantar e o avô teria sentado a menina na beirada de uma janela. O avô não derrubou a criança, ela caiu por causa de um vidro aberto que deveria estar fechado de forma segura, disse o advogado em um comunicado. A polícia de Porto Rico não comentou o conteúdo do comunicado. A família da menina, que mora no estado de Indiana, nos Estados Unidos, permaneceu em Porto Rico na terça-feira aguardando a liberação do corpo. Muito abalados, eles não quiseram falar com a imprensa. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou ontem requerimento do qual solicita ao Tribunal de Contas da União uma auditoria nos contratos do Fundo Amazônia. A finalidade é saber como os contratos foram firmados, como os recursos estão sendo utilizados, o resultado dos programas desenvolvidos e o objetivo dos doadores do fundo. O pedido não precisa passar pelo plenário do Senado, seguirá diretamente para o Tribunal de Contas da União. Senado aprova projeto que impõe prazo para que STF julgue medidas cautelares. Segundo o texto, decisões provisórias em determinados tipos de ação terão até 1 ano para terem mérito julgado. Com a aprovação, o projeto vai à sanção presidencial. 6h48. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convocou para hoje reunião de instalação da comissão especial destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição, a PEC, da reforma tributária. A instalação é a etapa que marca o início dos trabalhos do colegiado, que vai discutir o mérito das propostas de alteração nas regras tributárias. Após a conclusão da etapa de discussões nesta madrugada,
Deputados tentarão a partir da manhã de hoje votar em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência que muda as regras para a aposentadoria. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, convocou sessão para as 9 horas da manhã de hoje pelo horário de Brasília, mas disse que somente às 10h30 dará início aos trabalhos com a concessão da palavra a 6 oradores, 3 pró e 3 contra a reforma por 5 minutos cada um. A intenção é tentar votar o texto base da reforma pela manhã partir para a votação à tarde dos destaques, trechos específicos do texto destacados para a votação em separado. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Grupo de trabalho retira prisão em segunda instância de pacote anticrime de Moro. Folha de São Paulo. Reforma tributária vira alvo de disputa de protagonismo entre Câmara e Senado. O Estado de São Paulo. Senado manda de volta a Comissão de Constituição e Justiça projeta para cobrar presos por custos de detenção. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministério da Educação disponibiliza o resultado do FIES na internet. Valor econômico. Deputados tiram prisão após segunda instância de pacote de Moro. Estado de Minas. Polícia Civil detalha a operação no Cruzeiro e revela a apreensão de computadores e celulares. Jornal do Comércio no Recife. Vale é condenada pela Justiça de Minas a pagar 11 bilhões por tragédia em Brumadinho. Fortaleza, Diário do Nordeste. Em áudio vazado, Dallagnol comemora a suspensão de entrevista de ex-presidente antes das eleições. Porto Alegre, 0 hora. Jornalistas do Intercept disseram a criminalistas que áudio de Deltan é só o começo. Edições impressas locais, a começar com o centenário Jornal do Comércio. Reunião do caso é adiada novamente. Em tempo. O governo libera mais de 1 bilhão às vésperas da votação da reforma. A crítica. Caso Joselito, prisão revogada, tenente que matou 2 é solto. Participaram dessa edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.